Armando Matos foi zelador da Escola Básica de Afonso Henriques por 34 anos. Ele esfregava o chão antes do amanhecer, ganhava 12 euros por hora e nunca faltou ao trabalho por doença. Quando ele encontrou um bebê recém-nascido chorando numa caixa de papelão no chão do ginásio, ele a levou para casa. Quando uma garotinha de 5 anos teve a mãe morta num acidente e ninguém se apresentou, ele entrou com um pedido de guarda. Quando uma criança com hematomas nas mangas fugiu do lar de acolhimento e se escondeu no porão da escola, ele a adotou. Criou as 3 com o salário de zelador e nunca pediu nada a ninguém. Então, o agrupamento de escolas entrou com um processo alegando que ele havia roubado 47 mil euros em recursos escolares. Armando estava sentado no tribunal, vestindo o seu único fato bom, sem advogado, sem dinheiro para lutar. Então as portas se abriram, e o que entrou foi algo que aquele tribunal jamais vira. A carta chegou numa terça-feira. Armando estava sentado à mesa da cozinha com o jornal aberto na sua frente, lendo o mesmo parágrafo pela 4ª vez. As palavras não mudavam. Processo cível por apropriação indevida de recursos do agrupamento, 47 mil euros. O seu nome em letras maiúsculas no topo de cada página. Ele pousou os papéis e olhou para as próprias mãos. Calejadas, cicatrizes nas juntas. Uma marca permanente de sujeira sob a unha do polegar que nenhuma esfregação removia. Aquelas mãos tinham desentupido todos os banheiros do prédio, trocado a fiação das luzes do refeitório, remendar o telhado do ginásio com materiais que o próprio Armando comprou, porque a ordem de serviço ficou parada na mesa de alguém por 3 meses. Agora essas mãos eram acusadas de roubo. A cozinha cheirava a café requentado. 3 cadeiras rodeavam a mesa, nenhuma combinando. Uma era de carvalho com encosto em forma de ripa, encontrada numa venda de garagem quando Graça tinha 2 anos. Outra era dobrável de metal, trazida da escola depois da troca dos móveis do refeitório. A terceira era um banquinho de madeira que Lília pintou de azul quando tinha 12 anos. Sobre a cômoda do quarto, 2 fotografias lado a lado. Daniel, aos 3 anos, de dentes separados e sorrindo. Foto tirada 6 semanas antes da meningite. E uma foto escolar das 3 meninas com blusas, combinando que Armando havia passado a ferro às 5 da manhã, porque as rugas o incomodavam. Ele pegou o telefone e discou. Graça atendeu no 2º toque. Ela foi a única das 3 que o chamava pelo primeiro nome. Inês o chamava de pai. Lília o chamava de Pop. Graça tentou os 2 nomes quando era pequena e acabou se decidindo por Armando, nome que ele secretamente adorava porque a sua mãe pronunciava exatamente assim. Ei, Graça, você está ocupada? Estou a analisar processos. O que foi? Nada, ele disse. O agrupamento mandou uns papéis. Deve ser coisa de nada. Que tipo de papéis? Ele olhou para a pilha sobre a mesa. Tão dizendo que eu peguei umas coisas da escola. Mas eu não peguei nada. Você sabe disso. Eu sei. O que exatamente diz o processo? Diz apropriação indevida. Quem entrou com o processo? Calvão, o novo diretor do agrupamento. O que vem cortando o orçamento de manutenção. É ele. Quanto estão pedindo? Armando hesitou. 47 mil euros. A linha ficou em silêncio por um longo tempo. Quando Graça falou, a voz estava diferente. Mais firme. Profissional. Não fale com ninguém. Não assine nada. Não atenda ligações do agrupamento. Graça, é só uns papéis. Eu já estou arrumando a mala. Você passou na ordem dos advogados faz 2 meses. Tem entrevistas marcadas. Não jogue tudo fora por conta de uns papéis. Armando, já estou arrumando a mala. Ele abriu a boca para argumentar. A linha caiu. Ela tinha desligado. Pela primeira vez desde que leu o processo, ele sentiu medo. Não de perder. Armando já tinha perdido antes. Perdeu Daniel. Perdeu a mulher quando ela fez as malas e foi embora sem deixar bilhete. Perdeu qualquer chance de uma vida confortável na manhã em que ouviu um bebê chorar num ginásio vazio e decidiu pegar a criança no colo.
O que ele temia era o que aquilo ia fazer com as meninas. O estacionamento estava vazio às 4:30 da manhã, 24 anos atrás. Armando entrou e desligou o carro. Era uma Renault velha com a lataria enferrujada e o aquecedor que só funcionava do lado do motorista. Ele ficou sentado um momento, a garrafa térmica numa mão, o molho de chaves na outra. Gostava dessa parte do dia. A quietude. A escola escura e silenciosa, só ele e o prédio e uma lista de coisas a fazer. Entrou pela porta lateral e percorreu o corredor com a lanterna. A primeira parada era sempre o ginásio. Um cano havia vazado atrás das arquibancadas e ele queria verificar o remendo da sexta-feira. Empurrou as portas do ginásio e parou. Algo estava chorando. Não era um gato. Não era o vento pelos velhos dutos. Era um bebê. O feixe da lanterna cortou o chão de madeira e aterrissou no canto mais distante. Uma caixa de papelão marrom com um cobertor azul de patinhos amarelos dentro e um bebê, pequena, de rosto vermelho, gritava com toda a força que tinha. Armando se ajoelhou e os joelhos estalaram contra o chão. Apontou a lanterna para o cobertor e viu um pedaço de papel pautado preso à borda, escrito à mão. 5 palavras. Por favor, cuidem dela. Sem nome. Nenhuma explicação. Apenas um pedido de alguém que já havia partido. Armando olhou para o bebê. Ela não podia ter mais do que alguns dias. Punhos cerrados, olhos fechados com força. Ele não segurava um bebê desde Daniel. A última vez tinha sido no hospital. Ele contava ao filho uma história sobre um cachorro que podia voar quando o monitor começou a apitar mais rápido. Depois, parou. As mãos de Armando tremiam. Ele enfiou a mão na caixa e a pegou. Ela não pesava quase nada. Apertou-a contra o peito e a mão cobriu toda a extensão das costas dela. A cabeça dela cabia na palma da mão dele. "Ei!" disse ele. "Ei! Agora tá tudo bem!" Ela não parou de chorar, mas virou o rosto e enfiou o nariz no casaco dele e abriu um pouquinho os punhinhos. Armando estava parado no ginásio escuro segurando o bebê de outra pessoa e não fazia ideia do que fazer. Então fez a única coisa que lhe veio à mente. Continuou falando. "Meu nome é Armando. Sou o zelador aqui. Conserto coisas. É isso que eu faço. Então vamos cuidar disso para você. Certo?" Ele a carregou até a secretaria e chamou a polícia. Vieram a ambulância, o serviço social. Uma mulher com uma prancheta e olhos cansados apareceu por volta das 7 horas, momento em que Armando já havia levado o bebê para o armário de limpeza, o cômodo mais quente do prédio. Os paramédicos disseram que ela estava saudável, com frio, com fome, mas saudável. "Vamos encontrar um lugar para ela", disse a assistente social. "Nos dê uns dias. Para onde ela vai hoje à noite? Temos acolhimento de emergência. Posso ficar com ela agora?" Armando olhou para baixo. O bebê tinha parado de chorar 20 minutos antes e adormecido encostada no peito dele. A respiração era tão leve que ele ficava verificando para ter certeza. "Tenho um quarto de hóspedes. Era do meu filho." Algo mudou na expressão da assistente social. "O seu filho faleceu faz um tempo." Ela olhou para o bebê. Depois olhou para Armando. "Alguns dias. Teremos uma vaga até quinta-feira." "Quinta-feira tá ótimo." A quinta-feira chegou e passou. Armando nomeou a bebê de graça em homenagem à sua mãe, que havia sido cozinheira de escola no Alentejo e criara 4 filhos com um salário que mal cobria o aluguel e jamais reclamou. Se aquele bebê ia carregar o nome de alguém, era o dela. A diretora deixou que ele trouxesse o bebê para trabalhar sem colocar nada por escrito. Só disse: "Usa a sala dos fundos, fecha a porta se a inspeção aparecer." Armando montou um cantinho no armário de limpeza com um cobertor e uma cadeirinha de segunda mão, que comprou por 6 euros. Esfregava os corredores com o bebê dormindo a 3 metros. Quando ela chorava, a colocava no quadril e continuava trabalhando com uma mão só. As professoras notaram. A de segundo ano trouxe roupinhas. A de música deixou caixas de fórmula. A cozinheira do refeitório começou a preparar um prato extra e a deixar no balcão do armário sem dizer uma palavra.
Ninguém perguntou qual era o plano a longo prazo. Apenas viram um homem que havia passado anos se movendo pelos dias, sem nada nos olhos, de repente voltar a ter alguma coisa. 4 meses depois, Armando estava no tribunal. Um fato azul marinho da Cruz Vermelha largo demais nos ombros. Sapatos lustrados com azeite de cozinha porque não tinha graxa. O juiz olhou para o processo e depois para ele. Senhor Matos, o senhor propõe criar essa criança sozinho? Sim, senhor. Meritíssimo. Eu sei o que sou. Limpo o chão e conserto canos. Não ganho muito dinheiro, mas aquele bebê foi deixada no meu chão, no meu prédio. Tenho alimentado, trocado, ficado acordado com ela todas as noites durante 4 meses. Ninguém mais se apresentou. Ninguém. Ele fez uma pausa. Ela precisa de alguém. Eu estou aqui. A guarda definitiva veio 6 meses depois. Armando saiu do tribunal com Graça num braço e uma pasta de documentos no outro. Uma funcionária abriu a porta para ele. O senhor tem um bom coração, senhor Matos. Armando olhou para Graça. Ela estava mordendo a gola do paletó dele. Ela precisava de alguém. É só isso. Graça deu os primeiros passos na cozinha de Armando. Sentou àquela mesa todas as noites fazendo os deveres da primeira classe até o final do secundário. Formou-se na faculdade, com bolsas e 3 empregos de meio período. Passou na ordem dos advogados 2 meses atrás. Armando sentou na última fila quando ela foi empossada usando o mesmo fato azul marinho. Ainda não servia. Agora, uma pilha de papéis sobre a mesma mesa indicava que era um ladrão. Ele ouviu uma porta de carro lá fora às 11h45. Faróis varreram a janela da cozinha. Passos na varanda. Armando abriu a porta da frente. Graça estava no degrau com uma mala de rodinhas e uma bolsa de couro no ombro. Vestia um terno cinza. Ele percebeu que ela parecia uma advogada. Você não precisava ter vindo. Ela passou por ele, entrou na cozinha e parou ao ver a mesa, os papéis por toda parte, a queixa, a lista detalhada. Graça colocou a bolsa no chão, puxou a cadeira de carvalho e sentou. Pegou a primeira página e começou a ler. Inclinada para a frente, uma das mãos a virar as páginas, a outra aberta sobre a mesa. Ela costumava sentar exatamente assim, fazendo os deveres enquanto Armando passava o pano ao redor. Ela olhou para cima. Conta tudo. 1 hora depois, Graça fechou a última página. Armando, estas ordens de compra são específicas. Tem datas, números e valores em euros. Estão a dizer que você pediu materiais que nunca chegaram à escola. Eu assinava formulários de requisição todo mês. Fazia parte do trabalho. Essas ordens dizem que você encomendou coisas que nunca foram entregues. Por mais de 2 décadas. Tudo que eu encomendei foi para aquele prédio. Cada parafuso, cada lata de tinta. Eu mantinha registros. Que tipo de registros? Cadernos. Eu anotava tudo. Cada conserto, cada material, cada lâmpada trocada. Onde estão esses cadernos? No armário do corredor. Tenho eles faz décadas. Graça quase sorriu. Depois olhou para os papéis de novo e o rosto ficou sério. Quem é esse Rodrigo Calvão? O novo diretor do agrupamento. Chegou quando a diretora anterior se aposentou. O que você sabe sobre ele? Não muito. Usa camisas engomadas. Logo que chegou, cortou o orçamento de manutenção. Eu mencionei à diretora que os suprimentos estavam acabando mesmo com o orçamento crescendo. 2 semanas depois, isso aqui apareceu. Graça ficou em silêncio. Depois disse, conta tudo sobre a escola. Conta tudo desde o começo. E então Armando falou. Não sobre o processo, mas sobre o prédio. Os corredores que esfregava antes do amanhecer. Os aquecedores que consertava com peças compradas por conta própria. O armário de limpeza onde guardava as ferramentas, os cadernos e, por um tempo, uma cadeirinha de carro com um bebê dentro. E o armário onde, toda a tarde, uma garotinha aparecia com o dever de casa e perguntava se ele tinha bolachas. A mãe de Inês era uma mulher chamada Carmen, que trabalhava 2 turnos na tasca do bairro. 6 dias por semana, desde o pequeno almoço ao jantar.
Tinha olheiras fundas e mãos ásperas da pia de lavar louça. Toda manhã, levava Inês à escola com roupas limpas e o cabelo bem trançado. Inês tinha 5 anos, era quieta, pequena para a idade. Não levantava a mão em sala, porque o português ainda misturava expressões de casa, e alguns alunos riam. Toda a tarde, às 3h15, quando o sino tocava e os corredores esvaziavam, Inês aparecia no armário de limpeza de Armando. Ela não batia. Simplesmente aparecia e sentava num balde virado pelo avesso. Senhor Armando, você tem bolachas? Armando sempre tinha bolachas. Depois da segunda vez que ela apareceu, comprou uma caixa de bolachas de água e sal. Dava algumas e elas comia uma a uma enquanto fazia a matemática. Quanto é 7 mais 8? Ela perguntava. O que você acha que é? Ela contava nos dedos. 15. Viu só? Isso aconteceu por meses. Armando nunca perguntou por que ela não ia para a atividade extraescolar. Descobriu sozinho. Carmen não podia pagar. A Tasca não a liberava antes das 6. E não havia mais ninguém. Às vezes Inês adormecia no balde e Armando a carregava até a secretaria e esperava Carmen aparecer ainda com o uniforme da Tasca, cheirando a gordura e café. Obrigada, senhor Armando. Carmen dizia toda vez. Não sei o que faria sem isso. Ela não dá trabalho nenhum. Ela fala sobre o senhor em casa. Diz que o senhor é o homem mais inteligente da escola. Armando riu. Ela ainda não conheceu o professor de ciências. O acidente foi numa quinta-feira de fevereiro, estrada gelada. Um caminhão de entrega cruzou a linha central na Nacional. Carmen estava voltando da Tasca. Morreu antes da ambulância chegar. Inês estava no armário de limpeza quando a diretora veio buscá-la. Armando viu a expressão da diretora e soube. Tinha visto aquela expressão antes. Ele mesmo a havia usado, parado num corredor de hospital, com tudo desmoronando debaixo dos pés. Inês, querida, pode vir comigo um momento? Inês olhou para Armando. Ele acenou. Vai, querida. Fico aqui. Contaram a ela na sala da diretora. Armando ficou do lado de fora e ouviu quando ela começou a chorar. Não alto, quieto. O tipo de choro que ainda não tem palavras. 20 minutos depois, a diretora saiu. O serviço social está a caminho. Há alguém disponível nos contatos de emergência de Carmen? Até agora não. Armando foi até a sala. Inês estava sentada na cadeira grande, os pés a balançar acima do chão, o dever ainda no colo, o rosto molhado. Armando puxou uma cadeira. Senhor Armando. Sim, Inês. A minha mãe morreu. Eu sei, querida. O que vai acontecer comigo? Armando não tinha uma boa resposta. Então disse a única coisa verdadeira que conseguia. Você vai ficar bem. Como você sabe? Porque eu vou me certificar disso. Ele entrou com o pedido de guarda na mesma semana. Já sabia o processo. Senhor Matos, o senhor já tem uma criança sob os seus cuidados. Eu sei. E a renda não mudou. Eu sei. Assumir uma segunda criança vai ser muito. Ela vem ao meu armário toda tarde faz meses. Come bolachas e faz o dever e adormece num balde. A mãe dela acabou de morrer e ninguém veio buscá-la. Não estou perguntando se é prático. Estou pedindo que deixem eu levá-la para casa. No 8º dia, Armando desceu e encontrou Inês parada no fogão. O que você está fazendo? Fazendo ovos. Ela quebrou um na frigideira. Você faz errado. Minha mãe sempre colocava leite. Armando ficou olhando uma criança de 5 anos ensinar como mexer ovos. Sentaram juntos à mesa e comeram em silêncio. Era a primeira refeição completa que Inês tinha feito desde a morte de Carmen. Depois veio Lília. Graça tinha 4 anos e Inês tinha 7 quando Armando a encontrou. Ele estava esfregando o corredor do primeiro andar às 6 da manhã e ouviu algo vindo do porão. Não era um cano, não era um rato. Algo mais pesado. Desceu com a lanterna. Atrás da antiga caldeira, encostada na parede e num monte de cadeiras quebradas, uma menina estava encolhida no chão de concreto. Tinha 8 anos. Estava de manga comprida no meio de junho. Ei, disse Armando. Ela não se mexeu. Ele se agachou. Meu nome é Armando. Sou o zelador.
Você está machucada? Ela balançou a cabeça. Com fome? Ela não respondeu, mas os olhos foram até a garrafa térmica na mão dele. Aqui tem café, mas isso provavelmente não é do seu agrado. Que tal eu subir e buscar alguma coisa para você comer? Ela o encarou. O olhar naqueles olhos não era medo. Era algo além do medo. Uma criança que havia parado de esperar qualquer coisa boa. Já volto, prometo. Ele subiu, esquentou sopa, pegou um cobertor do Achados e Perdidos e voltou. Ela ainda estava lá. Armando pousou a sopa ao lado dela e jogou o cobertor sobre os ombros. Depois sentou no chão a uns metros de distância e esperou. Depois de um tempo, ela pegou a sopa e bebeu devagar. Depois fechou os olhos. Armando chamou a polícia. Quando os policiais pediram para ver os braços dela, ela arregaçou as mangas. Armando saiu para dar privacidade. A expressão do policial quando voltou disse tudo. Os responsáveis pelo lar foram presos naquela tarde. 3 dias depois, a assistente social ligou. O acolhimento de emergência não está funcionando. Ela não fala, não come, fica pedindo pelo zelador. Traz ela aqui, disse Armando. Lília chegou com um saco de roupas e um coelho de pelúcia com uma orelha faltando. Sentou no banquinho de madeira e não disse uma palavra. Por 2 semanas, ela moveu-se pela casa sem fazer nenhum som, e Armando a deixou. Não forçou, não fez perguntas. Fez as refeições, lavou as roupas dela e deixou a luz do corredor acesa à noite porque percebeu que ela dormia com a porta aberta. Então, uma manhã, Lília apareceu na cozinha de pijama que não servia, segurando o coelho pela orelha que sobrou. Senhor, Armando. Bom dia, Lília. Ela ficou parada por um longo tempo. Eu posso ficar com você para sempre. Armando pousou a caneca. Olhou para ela. Pode, ele disse. Pode ficar sim. 3 meninas, 3 cadeiras, um salário. Armando vendeu o carro e pegou o autocarro, o que significava sair de casa às 4 da manhã em vez das 4:30. Trabalhava turnos duplos quando apareciam. Comia depois delas. Algumas noites, isso significava que não comia nada, porque 3 crianças em crescimento consomem muito com o salário de um zelador. Remendava as roupas em vez de comprar novas. Pegou um livro sobre tranças na biblioteca e praticou num cabo de vassoura até conseguir fazer sem olhar. Nunca faltou a uma peça de teatro da escola. Nunca faltou a uma reunião de pais. Nunca faltou a uma consulta médica. Cortava o próprio cabelo com a tesoura de cozinha para economizar uns trocados. Ninguém lhe disse que estava fazendo algo extraordinário. E Armando nunca achou que estava. Graça olhou para cima dos papéis. Armando, algumas dessas ordens de compra. A porta da frente abriu antes que ela pudesse terminar. Inês estava no batente com uma mochila e o crachá do hospital ainda preso ao jaleco. Vim direto do turno. Olhou para a mesa. É o processo. Ela atravessou a sala e abraçou Armando. Ele ficou agarrado a ela por um momento a mais do que de costume. 15 minutos depois, Lília entrou pela porta dos fundos do jeito que sempre fazia, com uma sacola e uma pasta. Trouxe uma coisa, ela disse. As 3 cadeiras estavam ocupadas. Armando ficou encostado no balcão e as observou. Graça com o processo. Inês lendo por cima do ombro. Lília tirando fotografias da pasta e espalhando pela mesa. O corredor da escola com a tinta descascando até a alvenaria. Uma sala de aula com o aquecedor morto. Um banheiro com a pia rachada que havia sido reportada 3 vezes. Uma saída de emergência com a maçaneta emperrada. Venho tirando essas fotos faz meses, Lília disse. A cada trimestre tem mais dinheiro no orçamento de manutenção e a cada trimestre o prédio piora. Graça olhou do processo para as fotos. Mais dinheiro no orçamento, muito mais. Inês estava a analisar as ordens de compra. Parou numa e a ergueu ao lado de uma das fotos de Lília. Graça, olha a data. Graça pegou a página. A expressão mudou. Essa data é de março do ano passado. Armando não trabalhava mais lá desde a reforma. Ele reformou-se 2 anos atrás. A cozinha ficou em silêncio. Graça tirou mais 5 ordens de compra da pilha. Todas datadas depois da reforma de Armando.
todas com o seu nome impresso no rodapé, todas assinadas com uma caligrafia parecida com a dele, mas não exatamente igual. Armando se inclinou para a frente e estudou as assinaturas. Essa não é a minha letra, disse ele em voz baixa. Graça ergueu uma das páginas, os dedos apertados no papel. Alguém falsificou a sua assinatura. Graça passou o resto da manhã com o computador na mesa da cozinha. Armando tentou fazê-la comer. Ela fez um gesto com a mão. Ele fez um sanduíche e pousou ao lado do cotovelo dela. Ela comeu sem olhar. Por volta do meio-dia, ela fechou o computador e disse: Construções, Paredes e Filhos. Todos olharam. Cada ordem de compra inflada foi cumprida por uma empresa com esse nome. Procurei no registro de empresas. A Paredes e Filhos foi registrada há 18 meses. O representante legal é o cunhado de Calvão. A sala ficou imóvel. Então Calvão inflou as ordens. Inês disse. Direcionou para a empresa do cunhado a preços mais altos e ficou com a diferença. Mais de 340 mil euros, Graça disse, com base no que consigo rastrear. E quando Armando percebeu que os suprimentos não batiam com o orçamento e comentou com a diretora, Calvão precisava calar aquilo. Então entrou com um processo acusando Armando exatamente do que o próprio Calvão estava fazendo. Armando balançou a cabeça devagar. Eu só disse à diretora que os suprimentos não batiam. Não estava tentando causar problema. Você não causou isso, Graça disse. Ele causou. Ele vem usando o seu nome para se cobrir. Naquela tarde, Lília os levou ao prédio pela entrada lateral com o cartão de funcionário. Estava pior do que Armando lembrava. A tinta descascava no corredor principal. Manchas de umidade nas paredes das salas. O chão do ginásio, onde Armando havia encontrado Graça numa caixa de papelão, tinha uma rachadura do lado ao lado. Armando passou a mão pela parede. A tinta saiu nos dedos. Ele havia pintado esta parede 2 vezes por conta própria, nos fins de semana, quando o prédio estava vazio, porque as crianças não deveriam ter que olhar para paredes a desmoronar. Graça fotografou tudo. É aqui que foi o dinheiro, Lília disse. Ela quis dizer que o dinheiro não foi parar aqui. A notícia correu. Armando não sabia como. A vizinha apareceu na manhã seguinte com uma travessa e um papel. Escrevi tudo o que me lembro, ela disse. Cada vez que Armando consertou algo nesta rua. O corrimão da minha varanda, a grade da família Garcia, os degraus da igreja, nunca cobrou 1 cêntimo. Se precisar de alguém para dizer isso no tribunal, eu apareço. O cozinheiro da Tasca ligou. Lembro do Armando trazendo as meninas para o pequeno almoço todo domingo. Pedia 3 doses de criança e um café só para ele. Nunca pedia comida. Eu passei a pôr extras nos pratos das meninas e Armando nunca disse nada. Mas eu via que ele reparava. A viúva da diretora anterior apareceu com um envelope. O meu marido guardava cópias de tudo. Dentro, havia uma carta em papel timbrado do agrupamento, autorizando Armando a usar a cozinha e os depósitos da escola para fins pessoais fora do horário letivo, assinada pelo diretor anterior, datada de quando Graça ainda era bebê. Ele a escreveu porque Armando ficava tentando pagar pela eletricidade que usava para aquecer as mamadeiras. O meu marido disse que era um absurdo e pôs por escrito. Graça ergueu a carta. Isso cobre metade do que estão a acusar ele. 2 dias antes do julgamento, uma carta chegou do advogado de Calvão. Graça a leu na mesa enquanto Armando esfregava o chão, que não precisava de esfregação, mas que ele esfregava mesmo assim porque era isso que fazia quando estava ansioso. É uma proposta de acordo. Armando parou. Uma multa de 5.000 euros e uma declaração admitindo o uso não autorizado de patrimônio escolar. Em troca, retiram o processo. 5.000 euros. Seria acabado. Nenhum tribunal, nenhum risco. Mas vinha com uma declaração. O seu nome ao lado da palavra não autorizado. Uma admissão em escrito de que havia feito algo errado. Ficaria num arquivo em algum lugar e qualquer um que olhasse ia ver, e ninguém ia ler as letras miúdas. Armando ficou pensando por um longo tempo. Graça o observava. Posso dizer uma coisa? Ele olhou para ela.
Quando eu estava na faculdade de Direito, quis desistir. 3 vezes. As aulas, as dívidas, a sensação de não pertencer. Toda vez que te ligava, você dizia a mesma coisa. Você dizia que a gente termina o que começa, Armando, que o caminho fácil e o caminho certo não são a mesma coisa. Você nos ensinou isso, a nós 3. Ela pousou a carta sobre a mesa. Não pegue agora. Armando olhou para a carta, depois olhou para a Graça. Recusa, ele disse. Naquela noite, Armando estava na cozinha lavando a louça, quando uma pressão assentou sobre o peito. Não aguda, não de repente, apenas um peso, como alguém pressionando uma palma contra o externo. Ele segurou a borda da pia e ficou quieto. Durou uns 15 segundos, depois aliviou. Inês estava na entrada. Você está bem? Estou. Fiquei em pé rápido demais. Inês o estudou. Era enfermeira. Havia passado turnos suficientes na cardiologia para saber o que tinha acabado de ver, mas também conhecia Armando. Bebe água, ela disse. Ela não parou de observá-lo. Na manhã do julgamento, Armando estava de pé às 4h30, porque Armando estava sempre de pé às 4h30. Vestiu o fato azul marinho, o mesmo da Cruz Vermelha, usado em cada audiência de guarda e em cada formatura. Ainda ficava largo nos ombros. Graça já estava à mesa com as anotações. Inês desceu de blusa escura e calça passada. Lília veio com o cardigan de professora e a pasta de fotografias. Foram no carro de Inês. Ninguém falou muito. O tribunal era um prédio de tijolo de 2 andares do outro lado da cidade. Estacionaram na rua e caminharam para a entrada. Armando parou. O corredor interno estava cheio de pessoas. Via através das portas de vidro, de pé ao longo das 2 paredes, sentados nos bancos de madeira, preenchendo o corredor inteiro. Rostos que ele conhecia. A vizinha com a lista escrita à mão, o cozinheiro da tasca. Professoras da escola, pais de alunos, a mulher cuja torneira ele havia consertado num sábado à tarde porque ela mencionou na igreja, a viúva da diretora parada perto da porta do tribunal com a carta de autorização na mão. Armando estava nos degraus e via todos eles através do vidro. O que é que essas pessoas todas estão fazendo aqui? Graça pôs a mão no braço dele. Vieram por você. Armando atravessou o corredor e as pessoas foram até ele. Não a agarrar, apenas a tocar. Uma mão no ombro, um aceno de cabeça, um sussurrado. Estamos com você. Ele não sabia o que fazer com nada daquilo. Então, apenas acenou de volta e continuou andando. A sala do tribunal era menor do que ele esperava. Lambris de madeira, luzes fluorescentes, fileiras de bancos a encher. Armando sentou à mesa da defesa, Graça ao lado dele com uma pilha de pastas e os cadernos espirais. Inês e Lília na primeira fila atrás da grade. Do outro lado do corredor, o advogado de Calvão já estava na mesa da acusação, um homem alto de terno caro, a organizar papéis. Calvão sentava ao lado dele, de camisa engomada, mãos cruzadas, a olhar em frente. Armando olhou para Calvão. Calvão não olhou de volta. A juíza entrou. Todos se levantaram. Os joelhos de Armando estalaram e Graça olhou para ele. Estou bem, ele disse. O advogado de Calvão foi o primeiro. Ficou de pé diante da juíza e expôs a história. Ordens de compra cobrindo 2 décadas. Ferramentas, suprimentos, materiais encomendados em nome de Armando Matos e jamais prestados. 47 mil euros de recursos do agrupamento que desapareceram. Tinha datas, tinha números, e fez parecer que Armando havia estado silenciosamente a roubar à escola uma ordem de suprimento de cada vez. Isto não é um caso de falha pontual, disse o advogado. É um padrão de uso indevido sistemático de recursos públicos por um funcionário de confiança. Armando ficou sentado quieto. As palavras o atingiam uma de cada vez, e cada uma pousava em algum lugar pesado. A vez de Graça chegou 40 minutos depois. Ela se levantou. Armando conseguia ver as mãos dela. Estavam firmes, mas o polegar direito pressionava o dedo indicador do jeito que fazia quando estava nervosa. Havia feito isso desde pequena. Armando viu que ela tomou um fôlego antes de falar.
O senhor revisou as ordens de compra em questão? Graça perguntou ao contador do agrupamento que estava na tribuna. Revi. Essas ordens foram aprovadas por alguém além do Sr. Matos? O contador hesitou. As ordens foram submetidas em nome do Sr. Matos. Não foi isso que eu perguntei. Foram revistas ou aprovadas por um superior. O procedimento padrão exigiria a aprovação administrativa. E no caso dessas ordens específicas, essa aprovação foi dada? Precisaria verificar os arquivos. Graça pegou a carta de autorização da viúva da diretora. Tenho aqui uma carta do então diretor da escola, autorizando o Sr. Matos a usar instalações e recursos escolares para fins pessoais fora do horário letivo. Assinada e datada. Meritíssima, isso constitui aprovação administrativa? Objeção, disse o advogado de Calvão. Essa carta antecede a maioria dos incidentes alegados. Estabelece um padrão de uso autorizado, disse Graça, e estabelece que a escola tinha pleno conhecimento das atividades do Sr. Matos e as aprovava. A juíza olhou para a carta. Aceito. Continue. Graça voltou-se para o contador. Mais uma pergunta. As ordens submetidas no período mais recente, depois da reforma do Sr. Matos, essas também foram submetidas por ele? Tem o nome e a assinatura dele. O Sr. Matos reformou-se. Não tem qualquer vínculo laboral desde então. Como um funcionário reformado, submeteria ordens de compra. O contador abriu a boca e fechou. Sem mais perguntas, disse Graça. Ela sentou. Armando olhou para ela. O polegar havia parado de pressionar. A juíza chamou testemunhas. A vizinha foi a primeira. Ficou de pé no tribunal de roupa de domingo e falou com clareza. Conheço Armando Matos a maior parte da minha vida adulta. Esse homem consertou tudo o que se avariou nesta rua. O corrimão da minha varanda, a grade da família Garcia, os degraus da igreja. Nunca cobrou um cêntimo. É a pessoa mais honesta que eu conheço. Uma ex-aluna veio a seguir, uma mulher na casa dos 30 anos. Quando eu estava no 3º ano, a alça da minha mochila partiu. Não tínhamos dinheiro para uma nova. O Sr. Matos consertou com um pedaço de couro e um rebite. Partiu de novo na semana seguinte e ele consertou de novo. Assim foi o ano letivo inteiro. Toda segunda de manhã, a minha mochila estava pendurada no gancho fora do armário dele. A alça consertada, pronta para usar. Eu nem precisava mais pedir depois da primeira vez. Um professor reformado ficou de pé e disse... Armando Matos ficava na escola toda véspera de Natal para montar o espetáculo. Pendurava as luzes, construía o palco, pintava o cenário. Fazia isso porque o orçamento não cobria a equipa de montagem. E Armando dizia que as crianças mereciam um palco de verdade, todos os anos, por conta própria, sem pedir horas extras, sem reconhecimento, sem pedir nada. Graça chamou Inês. Pode descrever como veio a viver com Armando Matos? Inês cruzou as mãos. A minha mãe trabalhava na tasca do bairro, 2 turnos, 6 dias por semana. Não conseguia pagar a atividade extraescolar, então toda tarde eu ia ao armário de limpeza do Armando fazer os deveres. Ele sempre tinha bolachas. E quando a sua mãe faleceu? Eu estava no armário quando vieram me contar. Tinha 5 anos. Ninguém veio me buscar. Armando foi o único que estava lá. Entrou com o pedido de guarda nessa mesma semana. Como foi essa transição? Difícil. Não falei por uma semana. Não comi. Armando fazia ovos mexidos toda manhã, porque era isso que a minha mãe costumava fazer. No início fazia errado. Punha manteiga a mais e sem leite. Ela pausou. Eu ensinei ele a fazer direito. Foi a primeira vez que senti que as coisas podiam melhorar. Como descreveria Armando Matos como pai? Inês olhou para Armando. Ele estava olhando para as próprias mãos. Ele não me acolheu apenas. Garantiu que eu nunca mais me sentisse sozinha. Toda tarde, toda noite, toda manhã, ele estava lá. Não porque tinha que estar, porque escolheu estar. Todos os dias. Depois Graça chamou Lília. Pode contar ao tribunal como veio a viver com Armando Matos? Lília tomou fôlego. Eu tinha 8 anos. Estava num lar de acolhimento onde era maltratada. Fugi e me escondi no porão da escola.
Armando me encontrou às 6 da manhã. Trouxe sopa e um cobertor. Sentou no chão a uns metros de distância e não me fez nenhuma pergunta. Só esperou. O que aconteceu a seguir? Ele chamou a polícia. Os responsáveis pelo lar foram presos. Fui para um acolhimento de emergência, mas não funcionou. Eu não comia, não falava, ficava pedindo pelo zelador. Ela olhou para a juíza. Armando me acolheu. Por 2 semanas não falei. Ele nunca forçou. Só fazia as refeições, lavou as minhas roupas e deixou a luz do corredor acesa porque descobriu que eu tinha medo do escuro. E depois, uma manhã, entrei na cozinha e perguntei se podia ficar para sempre. Ele disse que sim. A voz de Lília ficou firme, mas os olhos estavam brilhantes. Foi o primeiro adulto que alguma vez me perguntou se eu estava bem e esperou pela resposta. Graça abriu as pastas. Meritíssima, gostaria de apresentar as provas relativas às ordens de compra centrais neste processo. Ela expôs tudo peça por peça. Os cadernos espirais de Armando de um lado, as ordens de compra oficiais do agrupamento do outro. Mostrou os registros antigos a bater perfeitamente. Depois, a divergência começando quando Calvão assumiu. Os números inflados. 12 litros de cera encomendados nos cadernos de Armando, 30 nos arquivos do agrupamento, 4 reatores trocados, 18 no papel. Apresentou a ligação a Paredes e Filhos, a empresa de fachada registrada em nome do cunhado de Calvão. Cada ordem inflada cumprida por essa empresa a preços muito acima do mercado. Mostrou as ordens datadas depois da reforma de Armando, com o seu nome e uma assinatura que não era a dele, e mostrou as fotografias de Lília, os corredores a desmoronar, os aquecedores partidos, as saídas de emergência emperradas, uma escola onde centenas de milhares de euros foram aprovados e gastos no papel, e nada disso foi para o prédio. O homem sentado nesta mesa, disse Graça, manteve um registro escrito de cada concerto que fez e de cada suprimento que encomendou ao longo de mais de 3 décadas. Esses registros são minuciosos, consistentes e verificáveis. As ordens de compra submetidas em seu nome depois da reforma não são obra dele. As assinaturas não são as dele. E a empresa que recebeu o pagamento por suprimentos que nunca foram entregues pertence à família do homem que instaurou este processo. Ela pausou. Armando Matos não roubou desta escola. Ele a manteve de pé. Senhor Matos, disse a juíza, o senhor gostaria de fazer uma declaração? Armando se levantou. Graça tocou o braço dele e ele deu-lhe um tapinha na mão e foi até a frente. Ficou de pé no banco das testemunhas e olhou para a sala. Todos aqueles rostos, pessoas com quem havia trabalhado, vivido ao lado, consertado coisas. 3 mulheres na primeira fila que o chamavam por 3 nomes diferentes e todos queriam dizer a mesma coisa. Meritíssima, disse ele. Eu não sou advogado, sou zelador. Esfregava o chão e consertava canos e trocava lâmpadas por mais de 3 décadas e estava orgulhoso disso. Ele pausou. A sala ficou em silêncio. Não roubei nada desta escola. Tudo o que encomendei foi para aquele prédio. Mantive registros porque acredito em fazer o trabalho direito. E se você faz o trabalho direito, deve conseguir provar isso. Ele olhou para as 3 cadeiras atrás da grade, onde as suas meninas estavam sentadas. As pessoas me perguntavam por que eu ficaria com crianças que não podia pagar. Diziam que eu não tinha o dinheiro, o espaço ou o tempo. Tinham razão em tudo isso. Eu não tinha nada disso. Ele se endireitou, mas não precisa de dinheiro para criar filhos. Precisa de presença, precisa de aparecer. Eu apareci todos os dias por essas meninas e apareci todos os dias por aquela escola. E estou aqui a dizer isso a quem quiser ouvir. Ele apertou a grade. Os nós dos dedos ficaram brancos. Uma pressão estendeu-se pelo peito. A mesma da noite anterior, mais pesada. Ele ficou imóvel. 3 segundos. 5, 7. Armando afrouxou o aperto e se endireitou. Piscou 2 vezes e olhou para a juíza. É tudo o que tenho a dizer. Ele voltou para a mesa. Graça o observava com olhos atentos. Inês, na primeira fila, havia ficado completamente quieta. Ela tinha visto.
Sabia exatamente o que havia acabado de ver. Armando sentou e pôs as mãos no colo para que ninguém visse que estavam a tremer. A juíza chamou os dois advogados ao banco. Falou em voz baixa por vários minutos. O advogado de Calvão balançava a cabeça. Graça estava de pé com as mãos cruzadas na frente. Quando voltaram para as mesas, o advogado de Calvão fez um encerramento breve. Repetiu os valores, as datas, o padrão alegado. Não abordou as assinaturas falsificadas, nem a paredes e filhos, nem as fotografias. Falou por 4 minutos e sentou. Graça ficou de pé, não pegou as notas. As tinha sobre a mesa a manhã toda, mas quando chegou o momento, as deixou lá. Meritíssima, vou ser simples, porque o homem que estou a defender é um homem simples. Ele próprio diria isso. É zelador, conserta coisas. Foi sempre assim que se descreveu, e é exatamente isso que ele sempre fez. Ela virou-se levemente. Armando Matos ganhou aproximadamente 400 mil euros ao longo de toda a sua carreira. 3 décadas a esfregar chão, consertar canos, trocar lâmpadas. Esse dinheiro, quase todo ele, foi para criar 3 crianças que não tinham mais ninguém no mundo. Ela pausou. É o homem que encontrou um bebê numa caixa de papelão no chão de um ginásio e a levou para casa. Que acolheu uma menina de 5 anos cuja mãe morreu e garantiu que ela nunca mais se sentisse sozinha. Que encontrou uma criança escondida num porão com hematomas nos braços e lhe deu uma família. Sua voz estava firme. Armando manteve os olhos nas próprias mãos. Armando Matos não roubou 47 mil euros do agrupamento de escolas. Não poderia tê-lo feito. Nunca teve 47 mil euros. Tinha uma casa de 2 quartos, um passe de autocarro e um armário cheio de cadernos espirais. O que teve, deu. Cada euro, cada hora, cada fim de semana que passou a pintar corredores e consertar aquecedores e construir palcos para espetáculos de escola que ninguém orçamentou. Ela pegou um dos cadernos da mesa e ergueu. Isto é um registro de 34 anos de trabalho honesto. Esses cadernos batiam com os registros do agrupamento perfeitamente por 2 décadas. Depois chegou um novo diretor e os números pararam de bater porque alguém começou a mudá-los. Ela pousou o caderno. As ordens de compra submetidas em nome de Armando depois da sua reforma são falsificações. A empresa que recebeu o pagamento pertence ao cunhado do diretor que instaurou este processo. Os 340 euros que deveriam ter ido para a manutenção de uma escola pública, uma escola onde crianças sentam em salas com aquecedores partidos e saídas de emergência emperradas, foram para os bolsos do homem que instaurou este processo. Ela olhou para a juíza. Armando Matos não roubou desta escola. Deu-lhe tudo o que tinha. Alguns desses anos isso era quase nada. Foi sempre suficiente. Ela sentou. Armando sentiu a mão dela encontrar a dele por baixo da mesa e apertar uma vez. A juíza tirou os óculos e ficou olhando para os papéis por um longo tempo. No processo do agrupamento de escolas contra Armando Matos, ela disse: "O processo é arquivado com prejuízo." Armando não se mexeu. Além disso, a juíza continuou: "Ordeno uma auditoria independente e imediata às contas de manutenção do agrupamento para os últimos 3 exercícios fiscais. Todas as ordens de compra, contratos de fornecedores e registros de pagamento devem ser preservados e disponibilizados aos auditores no prazo de 14 dias. Ela olhou diretamente para Calvão. Este tribunal considera muito seriamente qualquer evidência de irregularidades financeiras envolvendo fundos públicos. Calvão ficou de pé, abotoou o casaco e saiu do tribunal sem uma palavra, sem olhar para Armando, sem olhar para ninguém. Armando ficou sentado à mesa e encarou o veio da madeira. Graça apertou a mão dele. "Armando, acabou, ganhamos." Ele acenou. Abriu a boca para dizer algo e não conseguiu. Inês e Lília vieram pela grade. Inês abraçou-o primeiro, depois Lília, depois Graça. Armando ficou de pé no meio das 3 no tribunal, onde elas acabavam de defendê-lo, e apertou o rosto contra o topo da cabeça de Graça e segurou-o.
Lá fora, o corredor ainda estava cheio. As pessoas aplaudiram quando Armando atravessou as portas e ele ficou tão desconfortável que Graça teve que pôr a mão nas costas dele para mantê-lo a andar. A vizinha agarrou o braço dele. Eu disse que eles iam ver. O cozinheiro da tasca apertou-lhe a mão. O pequeno almoço é por minha conta no domingo. Para os 4. A viúva da diretora segurou a mão dele com as 2 mãos e não disse nada. Não precisava. Nos degraus do tribunal, Armando parou e olhou para o prédio. Todo esse tempo, disse ele em voz baixa, e foi a primeira vez que estive num tribunal por mim. Graça ouviu. Você foi bem lá dentro. Não fiz nada. Você fez tudo, Armando. Faz muito tempo. Hoje foi só a papelada. Numa semana, Calvão foi suspenso sem vencimento. O agrupamento anunciou uma investigação. Num mês, a auditoria confirmou o que Graça havia exposto em tribunal. Mais de 340 mil euros em ordens de compra infladas direcionadas para uma empresa de fachada aprovada por Calvão. O Ministério Público apresentou acusação criminal. O cunhado colaborou com as autoridades. Armando acompanhou as notícias da mesa da cozinha e não disse muito sobre isso. Na noite depois do julgamento, Inês encontrou Armando na cozinha às 10 horas, parado na pia a agarrar o balcão. Há quanto tempo? Ela perguntou. Armando não fingiu não saber o que ela queria dizer. Uns meses, a dor no peito, vem e vai. Armando, ele se virou. Inês estava na entrada com os braços cruzados e a cara de enfermeira, a que não deixava espaço para tolices. Quantos episódios? 4, talvez 5. Duração de 10, 15 segundos. Pressão, não aguda. Às vezes falta de ar. Uma vez tontura. Inês olhou para o teto por um momento. Depois olhou para ele. Você vai ao médico amanhã. Inês, amanhã. Armando. Ele encostou no balcão. Eu não queria que vocês se preocupassem. Tinham coisas suficientes para lidar. Inês atravessou a cozinha e ficou de pé na frente dele. Era enfermeira. Trabalhava turnos duplos no Hospital do Conselho e tinha feito 4 horas de carro sem parar, porque Armando ligou com voz preocupada. Ela olhou nos olhos dele. As nossas vidas começaram porque você se preocupou com a gente, ela disse. Cada uma de nós está aqui e de pé, porque você se preocupou o suficiente para pegar um bebê no colo e acolher uma menina de 5 anos e descer ao porão com sopa e um cobertor. Você se preocupou com a gente todos os dias. Então você não tem o direito de nos dizer para não nos preocuparmos com você. Armando olhou para ela. Depois olhou para o chão. Amanhã, ele disse. A consulta foi às 9 da manhã. Inês levou. Graça ficou na sala de espera. Lília veio depois da primeira aula. O médico fez exames, eletrocardiograma, análises ao sangue, prova de esforço. Voltou com os resultados naquela tarde. Angina leve, disse ele. Controlável com medicação e algumas mudanças no estilo de vida. Vamos monitorar, mas é tratável. Devia ter vindo mais cedo. Tenho estado ocupado, disse Armando. O médico olhou para as 3 mulheres sentadas numa fila ao longo da parede da sala de consultas. Ocupado a fazer o quê? A ser teimoso, disse Inês. Armando saiu com a receita. Concordou em voltar para as consultas de acompanhamento. Concordou em tomar a medicação. Quando chegaram ao carro, Graça estendeu-lhe um porta-comprimidos, o tipo semanal com compartimentos para cada dia. Onde é que você arranjou isso? Comprei a semana passada, disse Graça. Eu tinha um pressentimento. 3 meses depois, começaram as obras de renovação na escola. A auditoria recuperou os fundos desviados e o agrupamento destinou-os ao prédio onde deveriam ter ido desde o início. Empreiteiros chegaram. Novos sistemas de aquecimento, tinta fresca, chão reparado, canalizações a funcionar. Lília viu da sua sala enquanto trocavam o aquecedor partido desde novembro. Naquela tarde deu aulas aos seus alunos do 3º ano, numa sala que estava quente pela primeira vez em todo o inverno. A escola quis fazer uma cerimônia. Tinham votado por unanimidade em dar o nome de Armando ao ginásio renovado. Ele descobriu quando Lília lhe entregou o convite no jantar de domingo.
Absolutamente não, disse Armando. Já está decidido, disse Lília. Não quero o meu nome num prédio. É numa placa, disse Graça. Pequena, perto da porta. Não quero o meu nome numa placa também. Já fizeram, disse Inês. Está pronta. A cerimônia foi num sábado de manhã. Armando vestiu o fato azul marinho. O ginásio estava cheio. O chão havia sido lixado e envernizado de novo. A rachadura preenchida e polida. Nova iluminação. Tinta fresca nas paredes. E perto da entrada principal, uma placa de latão do tamanho de um livro de capa dura. Ginásio Armando Matos. Dedicado ao homem que manteve este prédio de pé. Armando ficou de pé diante dela e leu 3 vezes. Depois, olhou para o chão do ginásio e a mente voltou a uma manhã de há muito tempo. 4:30 da manhã. Lanterna na mão. Um bebê a chorar no escuro. Ele se virou para a multidão, a maior parte da qual estava à espera que ele dissesse algo. Abriu a boca, fechou e depois disse: "Obrigado. Não sei o que mais dizer. Obrigado." As pessoas aplaudiram. Armando se afastou da placa e deixou as meninas rodeá-lo. Jantar de domingo. A mesa da cozinha com 3 cadeiras. Graça na de carvalho. Inês na dobrável de metal. Lília no banquinho de madeira azul. Armando no lugar que não era exatamente a cabeceira, porque a mesa era redonda, mas que as meninas sempre lhe deixavam. Lília tinha feito frango assado, puré de batata, feijão verde. Armando comeu 2 porções, porque Inês estava a observar, e Inês tinha deixado muito claro que 2 porções era o novo mínimo. Depois do jantar, Graça lavou a louça. Inês secou. Lília arrumou. Armando sentou à mesa e as viu moverem-se pela cozinha do jeito que sempre haviam feito desde que eram velhas, suficiente para chegar ao balcão. Graça pôs o último prato no armário e se virou. "Você está calado esta noite." "Eu estou sempre calado. Mais do que o costume." Ela sentou. "O que você está a pensar?" Armando olhou para as 3 cadeiras, a de carvalho de uma venda de garagem, a dobrável de metal da cantina da escola, o banquinho de madeira que Lília pintara de azul quando tinha 12 anos. 3 cadeiras que ele foi recolhendo uma a uma ao longo de uma longa sequência de dias que passou mais rápido do que ele esperava. Ele olhou para Graça, depois para Inês, depois para Lília. Estava a pensar, ele disse, que no fim deu tudo certo. Graça sorriu. Inês olhou para o café. Lília estendeu a mão por cima da mesa e pousou-a sobre a de Armando. Ficaram sentados assim por um tempo. Ninguém disse nada. A luz da cozinha zunia lá em cima o mesmo reator que Armando finalmente se havia lembrado de trocar. Lá fora, a rua estava silenciosa, as luzes apagadas, e uma placa de latão do outro lado da cidade capturava os últimos raios de sol.